Ilustra. Obviamente, a gente fala em encerrar ciclos, e tem um que, assim como o Fabinho, nem começou o seu ciclo praticamente e já pode ter aí É, encerrado a sua história dentro do Palmeiras. Afinal, o West Ham United, time do glorioso Paquetá, que pode ser que seja expulso aí do futebol por conta de práticas antidesportivas, acho que agora tenta uma investida aí dentro do Palmeiras pelo Luiz Guilherme, né? O staff do clube inglês está no Brasil, afinal vieram ver o Fabrício Bruno no jogo passado agora da Libertadores, estão numa missão Brasil aí, o Fabrício Bruno que escolheu não ir, aparentemente, mas agora vem também com uma investida pelo menino do Palmeiras. Seria algo em torno de 30 milhões de euros, pelo que foi falado pelo Fabrício Romano, foi quem trouxe a informação. E aí quero saber de você, Ilustra. Você venderia Luiz Guilherme? Tentaria manter? Afinal, o Luiz acho que já completou 18 anos de idade, então já poderia ir embora aham, nesse meio de ano. E você tem também aí o Estevão, que deve ir embora no meio do ano que vem. E o Palmeiras ficaria sem as suas três atuais maiores esperanças aí da categoria de base, né? O Hendrick já foi embora, é. o Estevão deve ir no meio do ano que vem, e o Luiz, se for vendido, dependendo de como for a negociação, se for algo imediato, não pro ano que vem, o Luiz já vai embora no meio do ano. Eu não venderia, né? Porque eu acredito que, pelo menos, o Abel pediu pela permanência do Estevão, né? Tentar fazer um pouco parecido com o que o Santos fez com o Neymar. Mas, o Neymar, nossa, eu estava relembrando, né, algumas matérias aí, e ele saiu com 21 anos. Eu achava até que fosse um pouco antes, né? A gente vê o Neymar, ele se destacando com 17, né? Com 17, o Hendrick já antes, né? O Hendrick com 16 ele já está jogando e fazendo gols. O Hendrick ganhou títulos mais importantes até os 18 anos, mais do que o Neymar, mais do que outras promessas. O Neymar ele começa a se destacar e ganhar espaço no Santos com 17, vai ter títulos e mais gols com 18, 19, 20. Então ele tem muitos anos para jogar. E no Palmeiras, o Abel pediu pela permanência do Estevão, não vai ficar. Talvez agora peça pela permanência do Luiz Guilherme e acredito que por 30 milhões de euros mesmo, dificilmente ele vai ficar. Porque eu acho que como você perguntou, você manteria? Óbvio que eu manteria. Venderia o Luiz Guilherme por pelo menos aí uns 50 milhões de euros. É difícil, né? Eu sei que ele não vai ser oferecido a mesma coisa, apesar de ele ser um jogador de muita qualidade, mas ele não tem a mesma plasticidade dos outros jogadores, o impacto que causa uma jogada individual, o jogador habilidoso fazendo gols, né? Não é a mesma coisa, não é outra posição, né, outra função tática que tem o Luiz, mas muito importante. É um jogador, inclusive, que poderia ganhar mais espaço e ajudar nessa questão da pouca criatividade que o Palmeiras vem tendo. É um jogador que sim pode tanto fazer algumas jogadas individuais quanto encontrar um bom passe, né? Servir bem os jogadores mais à frente. Agora, com essa pegada do Palmeiras aí, fazendo uma boa grana e subindo jogadores habilidosos, nós temos ainda o Luigi, nós temos ali o O Riquelme, Thales, o Thales, jogadores que vão acabar subindo e eu acho que o Palmeiras vai acabar adotando esse modus operandi de colocar um jogador de 17 com 18, 18,5, 19 ele é vendido porque já tem outro de 17 no banco, né? E assim por diante, né? Dessa maneira o Palmeiras faz muito dinheiro, mas a gente fica muito triste de não ver essas crias tendo continuidade, né? Com a nossa chamada globalização do futebol, né, fica cada vez mais difícil você conseguir segurar uma promessa. Afinal,
não tem como você competir, né? Acho que tem citando aqui até um jogador que atua pelo rival, o Vampeta conta suas histórias, né? E ele vai muito bem, acho que foi no podcast onde ele cita que o jogador da época dele, o sonho era atuar num grande brasileiro, né? O sonho era chegar no Palmeiras, o sonho era chegar, enfim, num Flamengo, num Vasco da vida. E hoje o sonho da molecada que sobe da base é ir para a Europa, né? Não é necessariamente atingir o auge dentro do país, é literalmente sair. Então, chega uma proposta de um time que não é o principal time inglês, mas hoje a Inglaterra paga muito bem, né? Tem, inclusive, esses times, por exemplo, só não tem mais dinheiro que os grandes das outras ligas, porque tem mais dinheiro que times mais tradicionais. Por exemplo, o West Ham United não é um time tão tradicional como o Sevilha, por exemplo, mas tem mais dinheiro para gastar no mercado do que o Sevilha. Então você vê um West Ham United gastando aí 60 milhões de euros no Paquetá, tendo a oportunidade de chegar no Brasil e tirar uma das joias de um time brasileiro por 30 milhões de euros. Você vê que o futebol ele fica muito complicado você competir com as cifras europeias, né? Muito complicado mesmo, até porque eles usam sua própria moeda, né? Quando você negocia no futebol, você negocia em euro. Para eles, o euro é 1 para 1, né? Para a gente, o euro é 1 para 6, 1 para 5. Acho É, que é um problema também que o Brasil vai ter. E o Palmeiras vai ter que se acostumar com essa dança, né? Você bem falou aí, Lustro. Vai ser um modus operandi mesmo. Você tem que ver, você vende um Kevin, você sobe alguém. Você vende o Hendrick, você sobe alguém. Você vende o Luiz Guilherme, você já sobe outro. E junto com isso, você vai mesclando com a experiência de alguns jogadores que chegam e que ficam. Fica um Dudu, chega um Felipe Anderson, para ajudar também no desenvolvimento dessa molecada que vai ter que subir e assumir responsabilidades logo cedo. Acho que é uma boa base também. Você vê aí com a venda dos três, o Palmeiras chega aí a praticamente mais de R$ 1 bilhão, né? Se for é, confirmada a venda do Estevão e do Luiz Guilherme, R$ 1 bilhão com três jogadores. é. Ou como vale você praticar muito bem a sua categoria de base, como vale o Palmeiras ter se desenvolvido e pagar bem funcionários que trabalham diretamente com a categoria de base, né? Afinal, o João Paulo, o Sampaio, tem que ser remunerado assim como o sucesso que ele traz para o clube. Porque no final, É. você remunerar bem um cara desse, você está se autopremiando, porque ele vai te trazer mais negociações, ele vai te trazer mais dinheiro. Eu não venderia, porque acho que é a nossa última opção, no sentido de que o Estevão é uma certeza que vai embora também, porque é do mesmo patamar do Hendrick, que acho que o Luiz está um patamar abaixo dos dois, na questão Aham. estrela, acho que os dois têm mais estrela que o Luiz, mas o Luiz é muito importante hoje, na minha opinião, dentro do Palmeiras, no sentido de que a gente dificilmente vai ter um jogador de imediato com as mesmas características. Por exemplo, se a gente subir o Riquelme hoje, que eu acho muito bom de bola, o Riquelme ainda vai ter que ter um tempo de adaptação ao profissional para conseguir render o que o Luiz rende hoje. E o Luiz já teve esse tempo ano passado, né? Ano passado É. inteiro ele já estava com o time profissional. Acho que tem essa questão aí, mas é difícil recusar 30 milhões de euros também, né? É, eu acho, por esse valor, acredito que, infelizmente, mais um jogador da base aí que vai ser recordado, né? Aqueles saudades do que a gente não viveu, né? Infelizmente.